Dá um toque, Ingrid, quando tiver online. Quer dizer, acho que vai botar, né? Já foi. Estamos online. Boa tarde. Estamos online? Beleza. Então é isso. Boa tarde, minha gente. Já quase 15 da tarde. E a gente está mais uma vez aqui junto, né, para fortalecer a campanha, né, Acolha Não Puna, essa campanha que é mundial, né, então vários lugares do mundo estão realizando uma série de ações, né, nós aqui estamos realizando uma ação muito mais focada dentro da ideia de compartilhar saberes, né, informações, né, sobre esse tema, né, da ideia de acolher e não punir. E aí eu dou boa tarde a todos vocês, boa tarde a quem nos está assistindo agora, certo? Espero que tenhamos uma excelente discussão, né? Um excelente compartilhar de experiências. E aí eu queria só introduzir as pessoas que estão conosco agora. Nós temos aqui a Roseane Freitas, certo? Que está aqui na minha caixinha do meio abaixo. Eu não sei se aparece assim, eu não estou vendo como é que está a disposição online, mas eu imagino que possa ser a mesma aqui. Roseane é uma educadora social, mulher negra, certo? É integrante do Fábrica Fazendo Arte, aqui em Recife, do coletivo de educadoras e educadores de Pernambuco, do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, enfim, redutora de danos, consultório de rua, tem uma série de uma bagagem enorme para compartilhar conosco. Então, boa tarde para você, Rose. Também estamos aqui com Gigi Abagagerri, que é educadora social, redutora de danos do Fábrica também, fazendo arte aqui, e coordenadora do núcleo Conexão Fábrica, né, tem uma experiência muito interessante para compartilhar conosco, né, dentro mesmo de como ela pode trazer para a gente a sua própria experiência de acolhimento nos serviços nossos aqui. Estamos também com a Georgina Salles, redutora de danos, antiproibicionista, feminista, da luta antimanicomial alagoana, que está aí conosco para trazer essa experiência também. Ela é apoiadora técnica do consultório de rua na Secretaria de Saúde lá de Maceió, e também professora da Escola de Enfermagem lá da UFAL. Ela caiu aqui ainda há pouco, mas já ela volta, certo? Então, apresentando os demais aí, o Rafael Voski, que é psicólogo, mestre em psicologia social institucional, também docente e membro da Associação Brasileira de Saúde Mental, né, junto com o Léo Pinho, que está conosco aqui, né, vice-presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos e também da Associação Brasileira de Saúde Mental, né, associação essa que vai fazer nosso congresso seria esse ano, depois eles podem até dizer aí como é que se tem algum planejamento, mas que será realizado na nossa cidade aqui em Recife. Também estará conosco um pouco mais tarde, por uma questão, não sei se ela vai entrar agora, se é a Georgina, vamos ver, a Elisleide, eu represento ela quando ela entrar, a Elisleide é da luta antimanicomial baiana lá, uma pessoa que tem também uma bagagem importante para compartilhar conosco, artista, enfim, tem toda uma trajetória, né, dentro do acolhimento de pessoas e vai trazer para a gente também um pouquinho, né? Então, lembrando que a campanha Acolha Não Puna, ela é suportada, né, pelo IDPC, que é o Consórcio Internacional de Políticas de Drogas, né, uma organização que busca trazer uma outra perspectiva com essa campanha que acontece desde 2013, né, para, digamos, se contrapor ao famoso dia 26 de junho, instituído lá na Assembleia Geral da ONU, né, como Dia Internacional contra o Abuso de Drogas e o Tráfico Ilícito. Então, um dia de comemoração da grande Guerra do Ópio, né, Primeira Guerra do Ópio, lá no século XIX, 1839 iniciou ali, foi até 1842, né, uma coisa muito parecida até com a Segunda Guerra Mundial, só que 100 anos antes. Então, Acolha Não Puna é essa ideia, né, de trazer uma perspectiva voltada aí para os direitos humanos, voltada para o direito das pessoas usuárias de drogas, né, para o acolhimento humanizado, em contraposição com essa comemoração de guerra às drogas que se iniciou lá em 1839, né. Então, eu queria chamar primeiramente o Léo, né,
presidente, tem um horário aí, vai ter que sair em algum momento, porque ele tem uma outra live para participar, trazer um pouco aí do diálogo da Abrasme, da própria trajetória sobre essa questão do acolhimento dos nossos serviços, de melhorar e pensar, né, outras estratégias que sejam mais humanizadas e voltadas para as necessidades das pessoas que usam drogas. Boa tarde, Léo. Fique à vontade. Obrigado, boa tarde a todos os amigos, amigas que estão aqui. É uma felicidade do Conselho Nacional de Direitos Humanos, da Abrasme, estar aqui nesse dia com militantes antiproibicionistas, redutores de danos, galera da luta antimanicomial. Hoje, além desse processo, essa mobilização do Acolha Não Puna, hoje também é o Dia Internacional de Combate e Prevenção à Situação de Tortura no mundo, né? E também nós estamos nesse processo hoje o dia inteiro de denunciar, de mostrar que, infelizmente, a tortura ainda está muito presente em várias instituições, né? Nesse momento, dessa grande campanha de Acolha Não Puna, para nós, da Abrasme, quando a gente fala Acolha Não Puna, nós estamos falando da importância da valorização da atenção psicossocial em toda a rede de saúde mental brasileira, de todo esse processo que há mais de 30 anos de lutadores, de usuários, de familiares, de profissionais que se mobilizaram para construir um outro modelo de cuidado em saúde mental no Brasil. Quando a gente está falando de Acolha Não Puna, nós estamos falando, essencialmente, da necessidade de ter uma outra política de segurança pública no Brasil. Porque hoje, o modelo de segurança pública no Brasil é punitivista. Ela atinge centralmente o jovem negro e periférico. Então, quando a gente fala de Acolha Não Puna, nós estamos falando dessa luta por um outro modelo de segurança pública. Quando a gente está falando de Acolha Não Puna, nós estamos falando, inclusive, nesse contexto da pandemia, da resolução do Conselho Nacional de Justiça, que falou para fazer outras formas de tirar as pessoas dos presídios, né? Obviamente, aquelas pessoas que não é de crimes contra a vida, etc., que deveriam hoje ser um grupo de risco e deveriam estar com outras medidas que não a da prisão. Então, a gente está falando de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que, infelizmente, não está sendo cumprida no Brasil. Quando a gente fala do Acolha Não Puna, nós estamos falando também contra a atual política que está sendo feita pela Coordenação Nacional de Saúde Mental e Drogas no Brasil, mas também da Secretaria Nacional de Prevenção às Drogas do Ministério da Cidadania, que, inclusive, na pandemia, a única orientação que saltou foram duas portarias. Uma para manter o acolhimento das comunidades terapêuticas, mesmo no contexto da pandemia. E a outra portaria foi para induzir o acolhimento de população em situação de rua para comunidades terapêuticas. Então, quando a gente está falando do Acolha Não Puna, nós estamos falando contra também essas portarias. E aí eu queria terminar para afirmar: esse modelo que instituiu esse Dia Internacional de combate ao uso de drogas, etc., que é a campanha Acolha Não Puna, é um contraponto, ele está baseado numa política falida, já comprovada internacionalmente, que não deu certo em nenhum país. Na nossa região, na nossa América Latina, a guerra às drogas só fez o aumento bélico, do poder bélico do tráfico de drogas, só aumentou a letalidade contra jovens negros e periféricos em todas as nossas regiões e um aumento de grupos paramilitares. Então, essa política de guerra às drogas, que é a atual política do atual governo brasileiro, ela se baseia em um processo falido. Então, nesse momento, a Acolha Não Puna é reafirmar
mais de 30 anos da luta antimanicomial brasileira. É afirmar as experiências exitosas nos CAPs, nos centros de convivência, nos consultórios na ADRUA, nas estratégias e políticas de redução de danos. É afirmar centralmente que as pessoas, o cuidado em liberdade deve ser o centro das políticas públicas de saúde, de assistência social e de segurança pública no Brasil. E é com todo esse sentido que a Abrasme, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, está muito feliz em estar nesse webinário, porque o caminho é acolher e não punir, porque é isso que é efetivo para a vida das pessoas, para o direito à cidade e para construir uma política pública de direitos humanos no Brasil. Muito obrigado. E Brasil, acolha, não puna. Massa, Léo. Muito obrigado pelas palavras aí, pelo esclarecimento, trazer essa perspectiva histórica, né? Realmente, esse contraponto importante, né, de você estar comemorando não, porque é quase uma luta, né, também uma luta contra todos, mas uma luta para a sobrevivência, né, nossa, né, uma luta para o reconhecimento da pessoa humana, né? Então, queria convidar agora a Gigi para trazer um pouco das suas contribuições, sua experiência, sua fala. Pode ser, Gigi? Estamos contigo agora. Depois eu vou, né, de alguma maneira, trazendo as questões, olhando aqui se trouxerem algumas coisas, eu vou, de alguma maneira, interpelar vocês com o que o público for trazendo. Tudo bem? Vamos lá. Tá bom, tá bom. Boa tarde a todos e a todas, né? Como Arthur me apresentou, sou Gigi Abagajeri, redutora de danos e educadora social do projeto Fábrica Fazendo Arte, e faço parte na verdade, sou coordenadora do núcleo Conexão Fábrica, onde a gente trabalha direitos humanos com a população em situação de rua e usuários de drogas abusivas e ilícitas, né? E eu estou nesse núcleo, né? Eu entrei dentro de Fábrica a partir da minha vivência, porque além de ser travesti, além de viver em uma situação de rua, o uso abusivo do crack, na verdade, ele me trouxe para ver os dois lados do serviço, né? Eu passei, primeiro meu tratamento foi numa casa terapêutica religiosa, né, evangélica, onde a minha família me propôs a esse tratamento, né, onde eu fui desrespeitada como pessoa, né, desrespeitada como sujeito, desrespeitada como ser humano, né, ao ponto de eu só poder entrar dentro do serviço se eu cortasse o meu cabelo, se eu deixasse de me vestir da forma que eu me vestia. E, assim, o mais absurdo de tudo foi eles me exigirem, né, fazer um exame para saber se eu tinha sorologia positiva ou negativa. Esse foi um dos acordos para mim poder ser tratada, né? E em meio a tudo isso, né, em meio a vários outros abusos, né, como levantar verbas, né, por eu ser uma pessoa muito extrovertida, querer muito, eu sempre fui muito do social mesmo. Então, até mesmo no meu tratamento, eu procurava muito ajudar os outros. Então, isso teve uma visão com que eu podia levantar, né, fundos para que aquela casa se mantesse. Né? E eu viajei para o Espírito Santo para fazer um curso de sexualidade, onde, quando eu voltasse, eu seria obreiro da casa, e eu iria tratar dos homossexuais e travestis que chegassem no serviço, né? E aí, em meio a tudo isso, eu decidi sair, só que assim, por conta de não ter apoio familiar, eu precisava de um lugar, né? Porque assim, eu passei 2 anos dentro desse serviço, e quando eu saí, por conta de eu não querer ser quem a minha família e quem a sociedade que a minha família queria que eu fosse, né, eu teria que estar na rua novamente, para ser Gigi Abagajeri.
né? Então, eu voltei para a rua novamente, né? Eu voltei para o uso, como a gente sabe que na rua, a gente fica muito mais vulnerável ao uso. E depois novamente desse uso abusivo, eu conheci um outro lado de tratamento de serviço, né? Que foi o programa Atitude, onde, assim que eu cheguei, eu fui tratada como uma pessoa que eu queria ser tratada, eu fui vista como eu queria ser vista, né? E o tratamento foi totalmente humanizado, né? O tratamento foi totalmente acolhido, né? Na verdade, não foi uma punição pelo erro, né? E eu levanto muito essa bandeira do serviço Atitude, do tipo de serviço, né, de redução de danos, justamente por conta disso. Porque, assim como eu, existem muitas outras GIGs que estão passando por esses serviços, né, essas casas terapêuticas, esses centros terapêuticos, né, estão tentando fazer essa lavagem cerebral religiosa, né, estão tentando degredir a identidade da pessoa, né, a falta de respeito muito grande, porque assim, eu só queria ser tratada para deixar o meu uso abusivo. Eu não queria ser tratada, segundo eles, da minha identidade, né? Eu só queria entrar para deixar o uso, porque eu sabia que entrar queria me matar, né? E dentro da Atitude, eu tive tudo isso, né? E foi através da Atitude que eu conheci o Projeto Fábrica, né? E hoje, graças ao Atitude e graças ao Projeto Fábrica, hoje eu estou aqui, né? Desde o início, eu estava falando que eu estava muito nervosa justamente por isso, porque, assim, cada vez mais, mesmo nessa pandemia, mesmo eu sendo eu sendo a pessoa que de risco, né, do grupo de risco, estando na minha casa, assim, não podendo fazer o que eu gosto de fazer, que é estar junto com a população em situação de rua, trabalhando, e como fábrica continua fazendo seus trabalhos sociais. E eu estou dentro de 3 meses dentro da minha casa, né, sem poder sair por conta de ser do grupo de risco. E essa oportunidade de estar aqui dentro desse webinário Acolha Não Puna, para mim foi de muita gratidão por conta disso, porque assim, eu tenho visto que depois que eu passei por todos esses serviços, eu sou a voz de muitas travestis e transexuais que passam, né, por tudo que eu passei, por toda essa falta de respeito, de não ser respeitada pela sua identidade, de só ter o serviço, só ter o tratamento, se você mudar a sua identidade, se você mudar as suas vestes, né? E isso não é uma forma de acolhimento, né? Isso é uma forma de punição, porque nós, quando entramos em serviço, nós, quando decidimos entrar em qualquer serviço, seja casa terapêutica, seja CAPS, seja Atitude, nós vamos com um intuito, e aquele intuito deve ser respeitado. O meu intuito de entrar na casa terapêutica foi simplesmente de deixar o uso abusivo de crack, e não de seguir uma religião, e não de fazer o que eles me exigiam que eu fizesse. E isso tem acontecido com muitas meninas, com muitos meninos, né, gays, porque a gente 24 horas dentro desse centro terapêutico, nós estamos 24 horas vigiadas, porque nós estamos em um ambiente onde, para eles, nós somos uma ameaça aos outros, né? Então, eu estou muito agradecida, né, por estar aqui nessa tarde, né, por ser essa voz de que isso não pode acontecer, né? Assim como eu, existem muitas aqui em Recife, aqui na região metropolitana, que levantam muito essa bandeira de direitos humanos em relação às transexuais nessas casas terapêuticas. Inclusive, eu fui participar de um congresso onde tinha uma deputada que, no final da minha fala, eu justamente falei toda essa diferença, né, mostrando essa diferença, e no final dessa minha fala, ela veio, assim, me confrontar, porque ela é uma das que tenta colocar a casa terapêutica na linha de frente ao tratamento de usuários, né? E a fala dela, a minha fala doeu nela justamente por quê? Porque é errado.
E uma das perguntas que eu fiz para ela foi justamente essa. Quando uma travesti chega na sua casa terapêutica, como você a trata? Né? E ela ficou sem reação, porque ela sabia que tudo que eu falava era verdade. Porque quando nós chegamos na casa terapêutica, principalmente as religiosas, nós não podemos ser quem nós somos. Né? Nós temos que simplesmente quebrar aquela capa, vestir uma outra capa para poder ser tratada. Né? E isso nós não devemos aceitar, porque isso é uma falta de respeito muito grande com a nossa população. Né? Então, fora o fato também de a gente, quando sair de lá, a gente não ter um apoio familiar por conta disso, porque quando a gente sai, a gente só pensa em ser quem nós somos, porque a gente se sente livre. E aí, muitas das vezes, a família também não apoia. Né? Então, é isso. Né? Espero ter contribuído com a minha fala. Né? Espero que seja de uma contribuição grande, né, para quem está assistindo, para vocês que estão participando, porque temos que levantar a bandeira do Acolha Não Puna em relação a todos os sujeitos. Né? A população LGBT, a população trans, a população hétero, né? Tem que ter esse diferencial. Eu acredito na redução de danos, porque eu fui uma pessoa que foi tratada com a redução de danos e hoje eu estou aqui, dentro da minha casa, vivendo a minha vida, vivendo a vida que eu sempre planejei, né? E mostrando para a sociedade que eu não uso droga por ser travesti. Né? Eu não vivo a vida que vivo por ser travesti. Simplesmente eu sou a travesti e curto, né? Viver o uso. Né? Então, muitas das vezes, principalmente a minha família, ela associava muito que eu só usava droga porque eu era travesti. Se eu deixasse de ser travesti, eu deixava do uso da droga. Né? Então, isso não acontece, porque nós somos disso, porque nossa essência é essa. Né? Não é um uso que faz com que nós somos quem nós somos. Né? Muito obrigado mesmo por esta oportunidade de estar nesse webinário Acolha Não Puna. E quero dizer que estou aberta, né, depois dessa pandemia, ou até mesmo para qualquer outras lives, estou à disposição da Escola Livre de Redução de Danos e outros projetos sociais que queiram, né, a participação. Estou aí apoiando. Né? Então é isso. Né? Eu agradeço muito pelo convite. E Acolha Não Puna é simplesmente você tratar com amor, você tratar com respeito. Eu acredito muito no amor, no respeito, porque foi o amor e o respeito que fez com que eu seja, né, essa Gigi de hoje. Porque quando eu olho para trás, né, que eu vejo a vida que eu vivia antes, eu sempre penso muito em algo que eu vivia sempre quando eu tinha meus 22, quando eu estava num abuso muito grande, que eu sempre dizia que eu nunca ia chegar aos 30, né? E hoje eu já passei 6 anos a mais do que eu pensava que não ia chegar. Né? E foi o amor, foi o respeito que me fez com que eu caminhasse cada dia, eu chegasse a 6 anos a mais do que eu pensava que eu não ia viver. Mas foi o respeito, não só foi o amor, mas foi o respeito, foi o tratamento correto, né? Foi o acolhimento sem punição, que é essa bandeira que eu acho que toda a sociedade deveria perceber que nós temos que levantar, porque não existe acolhimento com punição, né? E sim, não existe um acolhimento sem a punição, ou a punição sem... É isso, tá? Muito obrigado mesmo pela oportunidade e estamos aí. Oi. Oi. Olá. Desculpa o atraso aí, eu estava mexendo aqui com a rede social. Acho que o mediador não está aí. O próximo era o Rafael, né, Rafael? Pode ser. Toca então. Bom, boa tarde a todo mundo. Queria
agradecer também a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, a responsabilidade aí de falar depois dessa fala super potente da Gigi, né, e que nos toca, né, porque fala da experiência, né, de uma experiência enraizada, né. Cumprimentar o Arthur, né, que saiu, mas só cabem 6 aqui na live, né, e agradecer a Escola Livre de Redutores de Danos, né, acho que uma iniciativa super importante, estar aqui representando a Brasme junto com o Léo também é um prazer, e cumprimentar então a Georgina, a Gigi, Léo, né, a Rosiane e a Leide. Espero poder contribuir de alguma forma aí nesse debate. Eu estava pensando um pouco, essa relação é muito parecido e tocado também pela fala da Gigi, né? Entre o acolher e essa ideia de estar junto, né? Acolha, não puna. Né? Para mim, eu acho que, do ponto de vista da saúde mental, ponto de vista da redução de danos, tem um sentido importante, expressivo, essas duas palavras estarem juntas, né? Eu, em 2011 até 2014, eu coordenei um processo de desinstitucionalização no hospital psiquiátrico público, aqui no estado do Rio Grande do Sul, o Hospital Psiquiátrico São Pedro. Cadê todo mundo? Tá trancando? Oi, estão me ouvindo aí? Bom, não sei se está online ou não. Arthur, está me ouvindo? Estão me ouvindo aí, gente? Eu estou, sim, eu estou. Pode ir, tá ok. Sumiu todo mundo, eu achei que eu tinha caído, desculpa. Bom, eu estava falando da experiência do Hospital Psiquiátrico São Pedro, que na gestão Tarso Genro, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, eu fui convidada a coordenar um processo de desinstitucionalização, e uma das questões que aparecia, principalmente das pessoas que defendem o hospital psiquiátrico como um cuidado, né, como um lugar que necessita existir, e que não são poucas pessoas, né, principalmente pessoas vinculadas ao trabalho dentro do hospital psiquiátrico, foi um desafio muito grande, é essa ideia de que é um lugar acolhedor, né, de que é um lugar que acolhe, né. Historicamente eles diziam, as pessoas não tinham para onde ir, foram abandonadas, né, e o hospital psiquiátrico acabou acolhendo elas em algum momento. Né? Então isso era um discurso que ocorria, claro que a gente sabe que tem várias questões aí, incorrências, né, mas as pessoas falavam um pouco sobre isso, sobre essa ideia desse lugar que acolhe, né, que não rejeita, né. É importante falar que boa parte das internações que ocorriam nesse hospital psiquiátrico, né, que é um hospital psiquiátrico secular, ele eram por causa, né, por motivações de álcool e drogas, né, isso falando num período ali de 2011 até 2014, né. Aí eu me remeto um pouco, né, à história dessas instituições, né, a gente tem lá o Pinel, né, que é o pai do asilo, né, o pai do hospício, né, a pessoa que inventou esse dispositivo, e que ele traz também essa ideia, num primeiro momento, né, de que eram pessoas que estavam nas prisões, né, e que precisavam de um espaço para elas, né, precisavam de um lugar para serem acolhidas de alguma forma, né. Isso perdurou durante muito tempo. Né. Eu fiquei pensando um pouco sobre essa ideia de acolhimento ou de acolher, o quanto que também tem um certo cuidado aí, uma certa discussão ética que a gente propõe com a redução de danos, que a gente propõe com a luta antimanicomial, principalmente, né, que não é a mesma forma de acolhimento, não é esse acolhimento totalizante, né, não é esse acolhimento que sequestra a vida das pessoas, né, não é esse acolhimento que desubjetiva elas, né, que de alguma forma
colocam para elas que elas não devem ser o que elas são, né? Como a Gigi bem falou, né? Então, para mim, essa fala, né, esse lugar, essas duas palavras estarem juntas, né, acolha e não puna, elas falam de uma perspectiva que é uma perspectiva ética, né? Não é simplesmente o acolher, né? Acho que tem um risco aí, a portaria que o Léo se referiu, que trata, né, a própria última lei de drogas que a gente teve aí recentemente aprovada também no governo Bolsonaro, ela vai trazer, por exemplo, a comunidade terapêutica com esse nome, né, comunidade terapêutica acolhedora, está lá na lei, né? Então, de novo aí esse verbo acolher, né, sendo colocado de uma forma um tanto equivocada, né? O que é esse acolhimento que é proporcionado, né? Ou pelo menos essa ideia de acolhimento, né? Bom, eu remeti ao hospital psiquiátrico para trazer um pouco essa ideia, né, de que quando ele nasce com essa ideia de um certo lugar que ia acolher determinadas pessoas, né, que estavam de alguma forma nas prisões comuns, né, e que iam ter um espaço de aprisionamento só para elas, né, e que um caráter que sempre teve junto aí, né, que nasce junto, que não nasce junto, né, mas que é tornado como uma técnica, né, uma técnica inclusive de tratamento, quando a gente vai ver a questão do tratamento moral, é o caráter punitivo, né, é a questão da vigilância, da punição, né, como nos diria lá o Foucault, né, em vários momentos da sua obra, né, que ele fala do quanto que a tecnologia da punição, né, ela sempre teve intrínseca esse modelo aí praticado, né, nesses locais que são lugares de aprisionamento, de punitivos, né, que são normatizantes, normalizadores, né, excludentes também, né. A gente tem que pensar juntos, de alguma forma, o acolher sem punir. Acho que esse é um ponto primordial aí, porque eu fiquei pensando muito agora no 18 de maio, que é um dia importante aí da luta antimanicomial, uma entidade aí que representa, né, uma federação que representa as comunidades terapêuticas, lançou uma nota falando sobre o quanto que a comunidade terapêutica é um dispositivo da reforma psiquiátrica, né, é uma certa expressão da luta antimanicomial, porque ela acaba acolhendo, né, e trabalhando com uma ideia de cuidado em liberdade, né? Então, o discurso do acolhimento, só por acolhimento, do acolher por acolher, né, sem ter junto com essa lógica do não punir, ele pode ser muito capturado, como ele está sendo capturado agora, né? Então, quando tu tem um projeto de lei que é aprovado, onde sai que a comunidade terapêutica é acolhedora, né, vai falar desse acolhimento, que é um acolhimento totalizante, né, que também retira o sujeito do seu lugar, do seu espaço, né, para pensar um tratamento, né, é um tratamento deslocado daquele no território. Bom, então, para mim, esse é um ponto, né, para mim, esse é um ponto que a gente precisa falar, né, esse acolher sem punir. Como fazer isso? Né, porque tem várias formas de punir, né? O Léo falou da questão do genocídio, o genocídio é um deles, né? A necropolítica que está instaurada e que o proibicionismo de drogas é uma ferramenta, vamos dizer assim, né? Que instrumentaliza esse genocídio, né? E que ele é direcionado, obviamente, ele é uma forma de punição explícita, mas tem outras punições que são implícitas, né? Elas não são tão escancaradas, né? Por exemplo, quando um serviço diz que um usuário ele não se adapta, né? Ele não adere ao tratamento ofertado, ele não tem acesso, ele não consegue ser acolhido naquele serviço, né? Falando um serviço aberto, é uma forma de punir também. Né? O não acesso é uma forma de ser punida, né? Não ter uma política pública que de alguma forma trabalhe com equidade
é uma forma de punição também colocada pelo Estado, né? Hoje eu trabalho com um projeto de pesquisa, estou finalizando o doutorado, que trata de narrativas de pessoas que usam drogas, né? Para mim, tem um ponto muito importante que é a fala das pessoas que passam, né, por dispositivos como as CTs, né? Eu ouvi, por exemplo, de uma pessoa dizendo, olha, foi o lugar que me acolheu quando eu mais precisei, né? Ou seja, quando eu estava muito mal, quando ninguém queria me acolher, foi o único lugar que me aceitou, né? O que está colocado aí? Está colocado uma certa terceirização do papel do Estado, né? O Estado está terceirizando esse acolhimento, né, de pessoas em situações de vulnerabilidade para instituições religiosas, né, para instituições que não respeitam a individualidade, enfim, isso está colocado também, né? Isso é muito grave, né? Quando a gente ouve essa fala, isso é extremamente grave, né? Porque isso é uma forma de punição que está aí colocada também, né? E que a gente fala muitas vezes, né, só da parte do acolhimento, e que o próprio usuário muitas vezes sai com essa impressão de que ele foi acolhido, né? Bom, eu não vou me estender também, era uma forma de contribuir um pouco esse pensamento, eu fiquei muito pensando sobre essa ideia do acolha não puna, eu acho que é extremamente importante para nós pensar como fazemos isso, né, como deve ser feito isso, acho que tem um princípio ético-político aí colocado, quando a gente diz acolha e não puna, né, não é algo simples e não é algo fácil, né? O discurso do acolhimento, ele está aí, o acolhimento é uma ferramenta, inclusive dentro da RAPS técnica, né, a gente utiliza o acolhimento, mas esse discurso do acolher, ele também é utilizado por outras perspectivas aí que estão aí colocadas, né. Bom, o que eu acho que é uma saída para nós, talvez, diria, né, para poder escapar desse cenário e pensar um acolhimento sem punição, é realmente, né, repensar, voltar uma política de drogas com uma centralidade na redução de danos e não na abstinência, né, como está colocado nessa última reformulação da lei. Acho que esse é um ponto, porque a redução de danos, ela prevê essa lógica não punitivista, né, e também, né, pensar que essa terceirização de um papel que é um papel do poder público, de fazer um acolhimento sem punição, ela está sendo terceirizada, né? E a gente, porque obviamente vem com tudo isso, né? O congelamento do teto de gastos em saúde, né? A gente tem 20 anos aí através da emenda constitucional 95 que precisaria ser revogada, né? Bom, eu vou ficar um pouco por aqui, né? E agradecer novamente o convite aí, né? É uma responsabilidade muito grande estar falando aqui representando o GT de drogas da Brasme, né, e agradecer aí ao Arthur pelo convite, né, e o pessoal da mesa também, certo? Então, um abraço. Nós que agradecemos, Rafael, de verdade. Nós que agradecemos muito aí a disponibilidade de todas vocês para contribuir nesse debate, né? Você traz coisas importantes, né, dessa confusão conceitual que a gente tem, né, uma distorção, né, você diz, eu estou fazendo redução de danos, mas as práticas não condizem com a redução de danos, né, eu estou fazendo, mas as práticas não condizem com o acolhimento, não, a gente recebe o acolhimento nas políticas públicas hoje, né, então a gente tem toda essa questão aí, quando você fala comunidade terapêutica, e eles buscam trazer, não, a comunidade terapêutica está ligada à luta antimanicomial, tá, a comunidade terapêutica basagliana. Outras comunidades terapêuticas, os artistas, já são uma outra ideia, né? Então, eu queria trazer um pouco para o debate, inclusive até, Georgina, pegar um pouco de como é que acontece em Maceió, né, a gente tem visto essa experiência, a gente tem debatido aqui pela escola há algum tempo, essa ideia de como... Tá falhando, a minha voz?
atrapalhando a minha voz? Está bom, está com medo, está, é sério. Do amarelão, né? Do amarelão. Agora todos, a água se vê como foi o verde. Até o caroço. Não sei se o Arthur caiu. Não sei se o Arthur caiu. Parece que Arthur caiu, né? Eu acho que ele caiu, né? Quem era na sequência? Bom, era eu. Posso entrar? Eu acho que ele ia, né, apontar alguma coisa, alguma ideia para começar. Eu posso ir falando e depois a gente retoma. Tem algum áudio chegando aqui para mim. Não sei se algum eco. Retoma. E a minha voz está dando eco. Vocês estão conseguindo ouvir bem? Sim? Não. É a minha voz da Godoeco. Vocês estão conseguindo bem? Sim? Não. Voltei. Voltou. Esses tempos de Covid e internet são demais. Bem difícil. Georgina, você começou a falar, me desculpe. Acabei, estava um pouco testando, meu som está fazendo eco para mim. Não sei se está fazendo para vocês também. Estava um pouco testando. É preciso que desliguem os telefones, ou os microfones que liguem. Pois é, eu acredito que... Talvez ligando, pode ser que o meu melhore. A minha fala aqui, pode ser que eu melhore. A minha fala Arthur, você consegue bloquear os microfones? Eu acho que você consegue bloquear os microfones? Eu acho que está muito ruim, está fazendo eco para mim, minha voz. Bom, deixa eu ir começando. Ótimo, que bom. A massa, Georgina, a palavra toda sua aí. Desculpem aí, minha gente que está assistindo. A palavra toda sua aí. Desculpem aí, minha gente que está assistindo. Bom, fiquei pensando muito, né, do que talvez priorizar para falar e acredito para não levar tanto tempo, porque acho que o mais tempo vai ser realmente a troca, né, a troca que a gente pode fazer aqui. Para mim, a ideia também, a gente é muito nesse momento de realmente se conectar, dialogar, de fazer dialogar sobre esse tema. Deixa eu me apresentar inicialmente, né, então, assim, meu nome é Georgina, trabalho em Maceió, sou cearense, editora de planos. Deixa eu me apresentar. Estou trabalhando na estrutura também da Universidade Cearense de Imagens. E atualmente na Secretaria de Saúde eu trabalho na gestão das equipes de história na rua. E atualmente na Secretaria de Saúde eu trabalho aqui em Maceió. Desde que comecei o trabalho em 2009. Por que eu trabalho tanto, né? Tão forte a questão da redução de danos? Porque quando a gente iniciou aqui, e aí eu vou tentar fazer uma conexão um pouco com a fala da Gigi, do que a gente trouxe, a gente era um projeto de redução de danos, chamado de boa. E a proposta, inicialmente, ela entrou, inclusive, em contraponto a uma proposta de um promotor do Ministério Público, que tinha a vontade de copiar uma proposta daquela ação que estava sendo feita no Rio, na época, de tirar as pessoas compulsoriamente da rua e levar para comunidades, né, terapêuticas de maneira forçada. E fazer internação compulsória, né? Então, começou esse movimento aqui também em Maceió, na época, e na época eu era enfermeira do Capitão, e a gente tentou propor de que não dava para ser essa a única opção, né? Era limitar demais o repertório para as pessoas que faziam uso de drogas, e que a gente precisava conseguir ampliar as propostas, né? Conseguir oferecer mais dispositivos de cuidado, além daquilo que ele queria oferecer, que para a gente era simplesmente mais uma política pautada, né, na exclusão, no proibicionismo e na repressão à questão das drogas. Então, ele deu uma certa abertura, e aí a gente propôs um projeto, na época a gente chamou de projeto Fique de Boa, porque a gente começou a perceber que os meninos usavam muito essa coisa do fique de boa, tô de boa na boa,
e aí a gente colocou, inclusive, o nome, né, por conta disso, porque a gente acreditava que tinha a ver com o público que a gente ia trabalhar. Na época, eu era enfermeira do CAPS-AD e a gente montou um grupo. E a gente tinha um sonho de trabalhar com RD, a gente conseguir, inclusive, na época, a gente queria implantar o programa de redução de danos em Maceió. A gente teve algumas discussões, a gente foi para Recife, conheceu a rede, ficamos, assim, maravilhadas, né, com alguns dispositivos que a gente conheceu na época em Recife. Fizemos curso com o pessoal também lá de Brasília, do DF, que na época tinha, né, o PRD, pessoal também de Salvador, e a gente ganhou essa abertura. Então, a gente levou o projeto Fique de Boa para a rua. Na época, eu saí do CAPS-AD, então a gente ia um dia para a rua, para o centro da cidade, lá a gente começou um trabalho, né, nas áreas que aqui o pessoal identificava, né, como a Cracolândia de Maceió. E aí a gente conseguiu, inclusive, começar a discutir, né, essa questão desse lugar, né, da Cracolândia, do uso de crack, das cenas de uso. E aí a gente foi para esse projeto. Logo depois a gente conseguiu adequar o projeto para aquele projeto do Ministério, aquela proposta de consultório de rua e redução de danos, né, e aí a gente foi supervisionado pelo pessoal de Salvador, né, e da Associação, né, de Redução de Danos Fátima Cavalcante. Aí foi muito legal ter o pessoal, o grupo aqui, Marcão veio para cá, né, e outras pessoas lá do grupo, e aí a gente começou esse movimento. E aí o que eu queria, trouxe um pouquinho dessa história nossa, para vocês entenderem talvez por que é tão forte, né, no consultório, na rua, essa questão da redução de danos, e o quanto que a gente tenta a todo instante fortalecer isso, né, no espaço das equipes, no nosso trabalho. E aí, Gigi, lembro de quando você falou, né, da questão de travesti, trans, né, e a população LGBT. A gente, no início, a gente queria montar uma equipe que fosse uma equipe diversa, e que a gente conseguisse ter usuários do CAPS-AD, que a gente pudesse ter travesti, transexual, profissionais do sexo na equipe. Isso já foi um desafio de cara, assim, porque na hora que a gente propôs isso na Secretaria de Saúde, a gente encontrou muita resistência, né? Advogados na equipe de saúde, como é que vocês vão ter, né, profissional do sexo, pessoas trans, e isso não dá, isso não vai funcionar, e a gente apostou nisso, né, a gente consegue manter isso até hoje. Então a gente tem pessoas, né, que eram usuários do CAPS-AD, tem uma pessoa em situação de rua, e temos também pessoa, transexual que trabalha na equipe com a gente. E eu estou trazendo isso porque isso trouxe uma riqueza muito grande para o trabalho, né? E isso trouxe aprendizados diversos, assim, era incrível a maneira como no início a gente discutia, né, como é que a gente ia fazer redução de danos, como é que a gente ia, de fato, trabalhar na perspectiva da redução de danos, né? Porque eu saí de um espaço fechado, do set tradicional, do CAPS-AD, e a gente avançou para o trabalho na rua. A gente não conhecia nada, assim, de RD da prática, né, a não ser as experiências que a gente visitou. E a gente foi aprendendo muito nesse se aproximar das pessoas na rua. E isso foi ganhando uma força, e no início eu lembro, quando eu chegava como enfermeira, o quanto que eles estranhavam a nossa presença ali, né? E eles diziam, vocês estão aqui por quê? Vocês são, né, de algum partido, vocês estão aqui para trabalhar para algum político? E a gente começou a trabalhar, né, a dizer que não, que a gente estava ali para oferecer um cuidado, para construir com eles possibilidades para um cuidado, né, que fosse possível naquele espaço da rua, e um espaço, um cuidado que conseguisse respeitar as condições, as escolhas, né, e aí era muito interessante, né, mas aí eu também queria trazer um pouco, e talvez para a gente depois avançar no debate, o quanto que a gente também sofre preconceito, as equipes que trabalham com essa população, né, e quantas vezes, assim, eu cheguei em serviços de a gente ser mal recebido, né, das pessoas virarem o rosto e dizer, poxa, vem chegando o problema, né, porque quando o consultório na rua chega, né, só chega esse povo complicado, difícil, né, que não adere a nada. Eu acho que foi Rafa que falou isso, né, da adesão, que não adere a nada, que não aceita nenhuma proposta, né, e muitas vezes eu invertia isso, né, eu disse até que ponto a gente, enquanto profissional, a gente consegue se adequar, né, a essa dinâmica, né, da pessoa em situação de rua, da pessoa que faz uso de droga, né, e não, mas a gente quer que a pessoa se enquadre naquilo que a gente propôs, né, naquele pacote, né, ali fechado, muito fechado, às vezes, por sinal, né, e a gente quer que as pessoas se encaixem, se enquadrem, né, nisso que a gente montou para elas, e que muitas vezes não faz sentido nenhum, né, isso eu ouvi muitas vezes deles, né, isso não faz sentido para a gente não gosta disso, a gente não se interessa por isso, mas, no entanto, era muito isso que os serviços estavam propondo, né, mas o serviço não fazia sentido para o usuário,
né? E aí, eu acho que nesse movimento a gente foi construindo o trabalho do consultório na rua, né? Mas a gente sente na pele, assim, o preconceito, né? E aí eu queria, acho que foi com um ponto que ninguém trouxe, mas eu talvez não vou aprofundar para dar tempo mesmo, para talvez a gente trocar. Mas é uma questão que eu queria trazer, que para mim também é muito forte, nos afeta muito, é a questão da separação forçada de mães, né, em situação de rua, que fazem uso de drogas, e quando tem transtorno mental, então aí pronto, né, fechou. E aí a gente tem acompanhado muitos casos aqui, né, dessa retirada compulsória, ainda na maternidade, logo depois do parto. E como é difícil a gente estabelecer um diálogo com o conselho tutelar, com muitas vezes juizado da infância e da adolescência, né, com a própria maternidade, né, para entenderem o quanto que isso é cruel e violento, o quanto que isso é punitivo, né, já que a gente está falando da campanha também, né. Então, é mais uma punição, é mais uma violência. E muitas vezes, por mais até que a gente concorde que não tem condições daquele bebê, naquele momento, ir para a rua, né, porque aí não dá para a gente dar um espaço, né, adequado de vida naquele momento para aquele bebê, mas a gente insiste, né, que essa separação da mãe é algo extremamente cruel. E isso, assim, afeta demais, assim, como que isso impacta também, né, na saúde e no nosso trabalho, na saúde dos profissionais, e mais ainda, com certeza, na vida dessas mulheres. Então, ontem mesmo a equipe acompanhou uma jovem, ela tem 21 anos, e assim, os 2 filhos foram retirados dela, né, forçadamente, ainda na maternidade. E sempre que ela me encontra, ela fala desse filho. E ela diz que ainda tem esperança de que vai ficar com o filho, de que vai conseguir, né, recuperar esse filho. E o quanto que a gente também tenta levar para a discussão é de quanto que essas ações, né, repressivas, punitivas, elas não têm, né, um resultado efetivo. Porque é isso, essa menina continua na rua, né, distante das possibilidades de cuidado, de acolhimento, né, e ela, daqui a pouco, ela vai engravidar de novo, possivelmente sofrer mais um abuso, talvez, né, que ela já sofreu alguns abusos na rua, violência, possivelmente vai engravidar novamente, né, e vai ter mais um filho retirado dela de forma forçada. Não sei se eu podia, talvez, fazer uma pausa aqui, para dar tempo para as outras pessoas falarem, teria muito mais coisas para falar, mas eu acho que a gente pode ir avançando e depois trocar mais, por mim. Não, com certeza. Muito obrigado também, Georgina. Então, lembrando, campanha Acolha Não Puna. Acho que esse também toca num ponto, né, Georgina, do que Rafael trazia e do que não sei se vocês compreenderam o que eu falei, acho que não, que ficou todo emaranhado. Mas da ideia de confusão conceitual que tem se feito, né? Você se propõe fazer um acolhimento, mas é punição. Você diz assim, estou acolhendo, estou cuidando da criança, estou cuidando da mãe. E a gente sabe que o prejuízo, né, dessa separação tão precoce, né? A gente sabe que tem o Rafael da psicologia, mas assim, a psicologia ela tem muito claro hoje quão é importante esse contato mãe-bebê nos 3 primeiros meses, como isso é vinculante, né? Como, inclusive, em estudos americanos de acompanhamento, já demonstrou muito que muito do que pode ocorrer no desenvolvimento da criança está muito mais ligado à pobreza, à miséria, do que, de fato, a droga em si, ou ao uso da droga durante a gravidez. Claro que tem prejuízos, mas não aqueles como apontados porque a pobreza possibilita, né? E, realmente, essa questão da separação da mãe e do seu bebê, né? Eu queria anunciar, de novo, a Leide, que está conosco aqui, certo? Oi, Georgina. Não, só ia trazer 2 falas que também me marcaram muito na minha trajetória no consultório na rua. Uma delas foi de uma menina muito jovem, que ela disse assim, eu queria pelo menos que ele tivesse o meu nome na certidão de nascimento dele. Né? Porque ela sabia, chegou uma hora que ela esgotou, a gente esgotou todas as possibilidades, e ela já sabia que não ia mais ter como, né, conseguir ficar com o filho, com aquela criança, e aí me marcou demais. Ela disse, eu queria pelo menos, né, que tivesse o meu nome, que ele soubesse, né, que eu era a mãe dele, né, e assim, e é isso, elas não têm a chance muitas vezes nem de registrar o filho, né, do filho saber, né, quem era a mãe dele, né, porque geralmente não tem documento, né, é tirado realmente logo depois do parto. Era só essa fala que eu queria fechar
essa questão. Obrigada. Massa. Eu vou apresentar só a Leide e a gente entra contigo, Vice-Rose. Vai seguir uma ordem de entrada das pessoas aqui, que a gente pré-definiu antes, mas apresentar tudo de novo, Leide, muito obrigado por ter vindo. Lisleide é coordenadora do Papo de Mulher, é membro da Renfa, feminista, atriz no Incêndio do Holocausto lá na Bahia, militante da luta manicomial. A gente já entra contigo, Lisleide. Deixa eu chamar a Rose, tem os fãs dela aqui já pedindo para tu falar, Rose. Então, muito grato pela sua presença. Vamos chegando. Esse fã foi ótimo. Eu lembrei até, escutando as falas, aí eu lembrei de uma frase de uma música, né? A carne mais barata do mercado é a carne negra. E aí, como eu sou educadora social, então não tem como não começar com a arte, né? Acolher, punir, é lembrar de arte, rua, arte no CAPS, arte em todo lugar, arte no território. E uma contribuição aqui de um colega também que trabalha no consultório de Rua de Belô, que é um poema massa, não é dele, mas ele mandou para mim e eu vou ler um trecho. Teologia do traste. As coisas jogadas fora por motivo de traste são alvos da minha estima. Prediletamente latas. Latas são pessoas léxicas, pobres, porém concretas. Se você jogar na terra uma lata por motivo de traste, mendigos, cozinheiras, poetas podem pegar. Por isso, eu acho as latas suficientes, por exemplo, do que as ideias. Porque as ideias, sendo objetos concedidos pelos espíritos, elas são abstratas. E se você jogar um objeto abstrato na Terra, por motivo de traste, ninguém quer pegar. Por isso, eu acho que as latas são mais suficientes. A gente pega uma lata, enche de areia e sai. E sai puxando pelas ruas. E as ideias, por ser um objeto abstrato, concedido pelo espírito, não dá para encher de areia. Por isso, eu acho a lata mais suficiente. Ideias são a luz do espírito. A gente sabe. Há ideias luminosas. A gente sabe. Mas elas inventaram a bomba. Elas inventaram a bomba atômica. A bomba atômica. A bomba atômica. A bomba atômica. Agora, eu queria que os vermes iluminassem, que os trastes iluminassem. Manuel de Barros, poema rupestre. Então, a gente falar de colher e não punir é lembrar da singularidade de cada indivíduo que a gente, de cada pessoa, de cada ser que a gente acolhe. É acolher com uma escuta ativa, com a escuta atenta. E aí, eu escutando algumas falas, eu fiquei lembrando desse período de 10 anos que eu estou no consultório, nos consultórios de na rua, né, de 2 municípios, que é Recife, Camaragibe. E aí eu lembrei, escutando e lembrando, né, de algumas palavras que a gente escuta sempre quando está nesse processo de cuidado. Nesse processo que não tem perfil, nada, não quer nada. De novo aqui. Toda vez é a mesma coisa. E aí, cadê a singularidade? Cadê o acolher não por aí? Cadê o lembrar que essa sua tem vida?
cadê eu lembrar que essa mulher... Tem um microfone aí que está dando... Cadê eu lembrar que essa mulher que está lá na maternidade, certo? Que ela chegou... Rapidinho, Rose. Gigi, se tu puder fechar o microfone. Oi? Teu microfone, Gigi, tu pode fechar? Acho que foi, Rose. Vai. Ok. Cadê eu lembrar que essa mãe que chegou no serviço, ela tem direito enquanto pessoa, enquanto mulher. Mas aí você escuta do tipo, aqui a prioridade é da criança. Aí a mulher foge, né? Sai porque ela tá em uso há muito tempo, e quando ela volta, ela é proibida de entrar, de ver o filho que é dela. Mas alguns atores querem pegar a criança, quer dizer, a mulher não presta, mas a criança, a gente pode sucumbir. Infelizmente, isso acontece nesse mundo afora, nesse Brasil afora, que a gente cuida, né? E aí a mulher não tem direito de ver a criança, porque alguém decidiu por ela, porque alguém disse que a prioridade era a criança, mas alguém esqueceu de que no Estatuto da Criança o cuidado é ampliado. O cuidado é referenciado. A gente esquece que o fato de uma pessoa estar na rua não significa que a gente tem que barrar ela de quando ela chegar a isso e ela não pode tomar um banho. Ou o fato dela não aderir, né? Que essa palavra é a palavra de todo momento. Ela pode comer alguma coisa, sim. Ela tem direito a isso. A gente esquece que... Eu não sei se a palavra esquece, sabe? É para não falar outra coisa. Aí a gente não lembra, essa pessoa tem a sua singularidade, sua história de vida. E aí a gente dita a regra. A gente dita, dizendo para ela como tem que ser. E esquece de um detalhe simples. Não é o usuário ou a usuária que tem que se adaptar ao serviço, não, gente. É o serviço que junto tem que chegar, tem que vincular, tem que acolher essas pessoas. São esses serviços de diversas ordens. São uma palavra que a gente fala muito, né, que é linda no papel e é linda quando a gente fala. Intersetorialidade. A teoria é linda, mas a prática ela rasga a carne. A prática, ela dói quando a intersetorialidade acontece só no papel, ou para inglês ver. Então, assim, é bastante importante, sabe? Para mim é um aprendizado massa estar aqui com essas pessoas. Georgina, Léo, Rafael, Leide, Gigi, Arturo e outras pessoas que estão aí por trás, né? Que vieram para sempre somam. É importante a Escola Livre de Redução de Danos, porque a gente precisa se fortalecer sempre, ainda mais agora, né? Porque se antes tinha todo um contexto para essas pessoas não adentrarem da forma delas, e a gente articulando esse cuidado, a gente conversando esse cuidado, imagine agora. Né? Agora tem uma situação acontecendo no Brasil, as coisas estão
bem mais difíceis. Mas a gente esquece que a gente vai ter que viver novo, diferente. E a gente vai ter que entender o contexto dessa pessoa que chega e que chega com as suas questões, as suas singularidades, as suas, né, os seus contextos. E a gente vai precisar se ressignificar para poder fazer esse cuidado. E esse ressignificar, eu dizer em alguns momentos, eu não consigo, e a gente fazer esse cuidado junto, porque eu não estou dando conta. Qual é o problema de dizer isso? Tem como a gente, sei lá, chamar alguém, como a gente hoje fazer uma roda de uma forma diferente, escutar as poesias, escutar as cantorias que essa galera tem, que é massa, porque a gente tem uma galera massa na rua, uma galera inteligentíssima, que todo dia a sua história de vida. E às vezes a gente, com esse contexto da punição, a gente destrói, acaba, massacra essa pessoa. Esse ser que muitas vezes ele não quer falar, mas ele quer, assim, próximo, ofertando uma água, ofertando um cuidado mais específico na parte clínica, ofertando uma palavra de bom dia, sem precisar escutar. Né, Gigi? Qual o seu nome de homem? A gente precisa ressignificar o nosso fazer para poder construir junto, construir coletivamente, porque se a gente não faz isso, a gente não consegue dar conta mesmo, não. Porque a gente quer o tempo todo intervir na vida do outro, da outra, né? A gente não dialoga. E aí, vale para todo o intersetorial. Porque aquela pessoa, ela precisa voltar para a escola, mas primeiro a gente tem que escutá-la. Primeiro a gente tem que saber dela o que é que ela quer. E não a gente punir da nossa forma, como tem que ser. Na redução de danos, dentro dos serviços, fazem 10 anos que eu estou. Mas eu já venho de longas histórias, longas... e assim, eu digo que é longas ruas, porque a rua, para mim, estar na rua, fazer na rua, é muito massa. Construir junto é muito massa. Mas não dá para a gente construir junto só a gente ditando regra. Porque essa ditadura de regra não é acolher, é punir. Acolher é eu entender que o outro, que a outra tem direitos, deveres, é eu escutar e entender que essa pessoa chegou do jeito dela, da forma dela. Se vai ficar meia hora, 3 dias, 24 horas, 12 horas, não sei, né? Então, se vai vir todo dia só para tomar água, se vai vir todo dia para comer ou para tomar banho, a gente vai construir juntos e juntas. É isso. Eu aproveito para lembrar de a gente ressignificar essa acolhida, né? Da gente ressignificar essa forma de olhar para o outro, de olhar para a outra, da gente ressignificar esse cuidado nos diversos, né? E digo uma frase do projeto que eu amo de paixão e que esse ano está maior de idade, que é o projeto Fábrica, maior, que é o projeto Fábrica Fazendo Arte, né? Sou quem sou porque somos todos nós. Vida que segue. Sigamos juntos e juntas para acolher e não punir. Massa demais. Gratíssimo também, Rose.
Muito bacana poder ouvir sempre tuas poesias, a forma como tu interpreta, mesmo com a falha um pouquinho aí do microfone. Pelo menos aqui deu para ouvir muito legal, não sei como é que ficou lá na live. É uma luta, né? Inclusive, surgiu até uma pergunta nessa questão aí, né, de como é que a gente lida, né, nesse cotidiano, onde você tem, e Georgina estava trazendo a experiência também dela, né, de como a redução de danos, ela tem um desafio que está na mente das pessoas ali, né, das pessoas que fazem o serviço, como dizia uma professora lá de Natal, né, os manicômios não existem enquanto uma instituição mais, né, eles foram desinstitucionalizadas, não existe o manicômio, mas ele continua no pensamento, né, como forma de pensamentos manicomiais ali, persistindo nas pessoas, e essa é a grande batalha, né, não é à toa que o estigma social é onde a gente gasta bastante dinheiro, né, na política de drogas para tentar trazer uma política mais humanizada, né. Mas é isso, acolher e não punir, e eu queria chamar agora a Elisleide para trazer também aí sua experiência, como é que é na Bahia, como é que tem acontecido, enfim. Fica à vontade, Elis. Muito obrigada, boa noite a todos, nossos companheiros e companheiras que estão aqui na live. Um prazer, uma honra estar com vocês, né? E dizer que acolher e não punir é tudo nessa vida, né? Eu sou militante de todos esses movimentos que você falou e tenho também que falar que sou usuária de saúde mental do serviço CAPS há 13 anos, né? Há 24 anos. Eu faço tratamento psiquiátrico e eu estou no CAPS há 13 anos. Então, assim, eu tive 7 internamentos psiquiátricos e 11 anos atrás foi o meu último internamento, onde eu não aceitava o tratamento, principalmente por ser profissional de saúde, né? Eu sou técnica de enfermagem há 25 anos, então os profissionais, eles acham que não adoecem nunca. Eu tinha essa visão comigo, eu achava que eu nunca ia adoecer. E o que acontece é que o impressionante é que no último internamento psiquiátrico há 11 anos que eu tive, eu não morei na rua, mas eu vivi na rua, certo? Eu tive uma crise no meu casamento, meu marido foi embora, levou meus filhos, eu fiquei 2 anos sozinha em casa, e eu fazia uso abusivo de todos os tipos de droga na rua. Mas eu andava com a minha chave presa e eu conseguia abrir a porta e entrar. E eu experimentei desse sofrimento que as pessoas que vivem na rua vivem, porque eu não tinha costume de fazer uso. Comecei a fazer uso porque eu estava naquele momento em surto, né? E misturada com as pessoas da rua, eu comecei a fazer uso de drogas, né? E aí foi um sofrimento muito intenso, né? Muito difícil. E assim, ver vocês fazerem a fala de vocês, eu fico sentindo uns pitacozinhos assim na energia do corpo, porque esse sofrimento que vocês falam, eu passei na pele, né? A exclusão por ser mulher preta, por ser gorda, né? E aí a família também, muitas pessoas da família, a família é um ponto muito significativo no apoio a essas pessoas que fazem uso de drogas, porque as famílias não querem procurar muitas vezes o cuidado para essas pessoas, acha que deixa para lá, não vale nada, tem que bater, tem que deixar, sabe? Então assim, eu sofro isso, dentro da minha família tem pessoas que estão nessa condição. Mas que eu percebi uma coisa, né? Eu vou fazer 2 relatos de experiências que para mim marcou a minha vida, e eu vi o seguinte, que não vale a pena a gente ficar esperando que a rede funcione. Porque nós somos a rede. Nós somos agentes transformadores de opiniões e ideias de cuidado em saúde mental, né? Uma vez, eu moro aqui na avenida, eu moro aqui no centro da Cidade Baixa, em Salvador, na calçada, e eu moro numa avenida de várias casas, Avenida Pátio da Leste. E aí o portão não existia. Chegou uma mulher preta, magra, drogada, e deitou-se no começo da avenida. Botou um papelão e ficou lá deitada. E aí, todo mundo que passava botava a comida junto dela como se ela fosse um cachorro. E eu não tinha... Fiquei 2 dias em casa, não tinha percebido que aquela mulher estava ali. No dia que eu fui sair,
ela estava lá, deitada no papelão, com as comidas todas do lado, né? A vasilha de água, de comida. E aí eu me aproximei dessa mulher. E aí eu puxei conversa com ela. Olá, como é seu nome? Não lhe interessa. Eu estou incomodando estar aqui. Eu disse, não, eu só quero conversar um pouco com você. Ah, meu nome é Clemilda. Por quê? Eu disse, não, Clemilda, você quer tomar um banho, fazer um cuidado diferente? Olha, eu boto você no seu lugar de novo. Ela, por que você faria isso por mim? Eu digo, não, porque minha casa é aqui, eu tenho sabonete, tenho um shampoo, a gente vai tomar um banho, eu te dar uma roupa limpa, e você volta pro seu lugar, eu não quero tirar você do seu lugar. Aí ela ficou, depois ela, tá bom, eu vou. Aí veio reclamando, falando um monte de coisa. Quando chegou aqui, eu trouxe ela pro banheiro, e aí ficou me olhando. Eu falei, eu não vou tirar a sua roupa, não. Tira a sua roupa, se cuida, embora. Eu fui lá e peguei, que a gente faz o Bazar das Loucas, né, na UFBA do Grupo Papo de Mulher, que eu faço parte, uma das coordenadoras do Grupo de Violência contra a Mulher. E aí eu vim aqui, tinha roupas do bazar, peguei umas coisinhas, dei para ela, elas vestiu, coisa e tal. Eu disse, quer tomar café? Ela, quero. Eu digo, vamos tomar aqui café na mesa comigo. Ela, não quero, tá tudo bem. Aí eu dei um copo de café a ela pegou o café, o pão, eu dei um lençol limpo, ela foi pro lugar dela e deixei ela ficar lá. Tá bom, no dia seguinte, eu tinha um compromisso na rua, né, de militância, minha vida é muito corrida. Eu digo sempre que eu sou a única louca, que eu não tenho tempo mais de surtar, que eu tenho uma agenda lotada. Aí eu peguei, chamei, falei com a minha irmã, né, que aqui no prédio, na minha rua, tem 8 profissionais de saúde, porque depois que eu fiz a minha formação, meus irmãos, meus primos. Aí falei com a minha irmã mais nova, Beth, amanhã eu vou sair. Você chama a Clemilda para tomar banho. Ela tá certo. Quando eu cheguei, 5 horas da tarde, vi Beth toda, minha irmã mais nova. Leide, ela não quis tomar banho comigo, ela não quis, toda assustada. Aí eu falei, não, deixa ela aí, que amanhã eu converso com ela. Aí ela ficou lá, Clemilda, amanhã a gente conversa, tá bom? Ficou batendo a cara pra cima. Aí no outro dia eu fui lá, vamos tomar o banho de novo. E aí eu fui, convenci ela veio de novo. Eu digo, tá vendo como é gostoso? Aí fiquei cuidando dela. Aí, de repente, quando eu fui dar o café no pó, ela falou assim, Leide, agora eu vou sentar na mesa com você. Aí sentou, parecia que mudou, transformou-se. Aí ela conversando comigo, ela disse, Leide, eu me lembrei onde eu moro lá em Cosme de Farias. Você me dá o dinheiro do transporte que eu vou voltar para casa? Eu falei, dou sim, Clemilda, você era R$3 de transporte, peguei o dinheiro, dei para ela. Essas coisas aqui, pode jogar fora as coisas que estavam lá fora, né? Que eu já vou, muito obrigada, Leide. E foi embora. Então, assim, eu comecei a perceber esse primeiro relato, né? O segundo relato é que eu estava aqui na porta da minha casa e eu encontrei um rapaz com a mãe. E aí eu pego 2 ônibus para ir para o teatro, né? Para os encênicos lá no Pelourinho. E aí essa mãe chegou para mim e falou, aí, ó, vem cá, você sabe, esse ônibus aqui passa no CAPS AD? Aí eu disse, não sei, eu dou uma carona para a senhora até o Largo do Tanque, é meio caminho, e aí eu pago com o meu passe e a senhora é idosa, vai pela frente, tá bom. Aí ela, aí, esse traste aí, ó, vai pro CAPS AD, só quer saber de droga, esculhambou o menino todo. Eu disse, eu também sou do CAPS. Mentira, bonita desse jeito. Eu falei, ó, tome meu telefone, a gente conversa, a minha casa é alisada, eu peguei o ônibus, ela tá certa. Aí ela ligou para mim, marcou comigo, e começamos a nos relacionar, e aí ela me levou lá na casa dela. E chegou lá, esse filho estava fazendo uso abusivo de crack na lata, na laje. E aí eu comecei a conversar com ele, comecei a mexer com a rede, muito difícil, a articulação da rede na Bahia, agora está melhorando um pouco, porque nós, usuários, estamos lutando muito com os movimentos sociais, as coisas têm melhorado um pouco com isso. E aí o que aconteceu? Esse menino começou a se apegar a mim, e aí o cunhado dele conseguiu um tratamento numa instituição evangélica, né? E aí ele disse, eu só vou se Leide vir aqui. Aí para entrar no carro para fazer o tratamento. Aí quando eu chego na laje, tinha tanto crack que eu fiquei tonta. Ele pegou na minha mão e disse, eu vou, e quando eu voltar eu vou ficar bom, mas você pode ser minha madrinha? Eu falei, sim, eu vou ser sua madrinha, mas você vai. E aí ele foi, voltou do tratamento, a gente continuou o vínculo, aí a família dele, a mãe dele, não suportou ficar em casa, que ele começou a vender as coisas antes, né? Ele não estava bem. E aí hoje eu cuido desse menino, cuido dessa família,
ele está super bem, ele usa maconha, falei aí da redução de danos, uso das drogas, ele deixou. Então, assim, eu comecei a perceber em mim que a gente fica com muitas parafernálias, com muitas mãos, para que as coisas aconteçam. E o que a gente está fazendo por isso no dia a dia? Né? Que a gente fica esperando os doutores num consultório com ar-condicionado e nada daquilo importa. O que importa para a pessoa que faz uso de droga, o usuário de saúde mental, é você. É o estudante tirar a bunda da cadeira e ver que quem que está dentro da universidade com a bunda na cadeira não vai aprender sobre saúde mental e sobre drogas, sobre os usuários de drogas. Então, a gente começa a sentir que a gente precisa meter a mão na massa, no dia a dia. E aqui na Bahia, esse grupo, né, eu sou ex-presidente da Associação Metamorfose Ambulante, né, a atual presidente hoje é a Ana, porque Eduardo Cáliga é o presidente, mas ele nominou ela como vice, como presidente é a Ana, que é uma usuária de álcool e drogas, e uma mulher maravilhosa, que é do CAPS AD, uma mulher incrível, e é do Papo de Mulher também, desse grupo, que a gente criou um grupo, o Papo de Mulher, que a gente tem afeto catalisador, a gente tem ajuda mútua dentro do nosso grupo, com as apoiadoras e com as mulheres que estão fora. A gente consegue estender esse cuidado, né? E assim, eu tenho feito várias associações junto com as meninas, em vários estados, em Maceió, tem um Fala Mulher, né? Lá em Juazeiro tem o Loucura de Nós, onde a gente vai empoderando, fortalecendo essas mulheres, porque é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que estar sempre na perspectiva de saber qual o nosso sentido nessa terra, né? Como diz os evangélicos, né? Os nossos ministérios, qual é que a gente está fazendo aqui? Por que a gente está aqui nessa terra? Né? Qual o significado do estar? Você está por estar ou você está para cuidar das outras pessoas? Então, esse cuidado em liberdade, como eu boto aqui, nessa camisa da Râmia, é esse cuidado que a gente precisa. Outro ponto muito significativo é a participação do usuário, como a gente fez uma capacitação, eu fui aluna de Marcão também, na Faculdade de Medicina, em uma turma de usuários de saúde mental e álcool e outras drogas, que essas pessoas sejam inseridas na rede como profissionais. Né? A gente precisa que essas pessoas comecem a trabalhar. Nada de nós sem nós, gente. Vocês não podem falar de um sofrimento, de um manicômio, se vocês não tiverem lá dentro presa, como eu tive presa no manicômio. E o pior, esses manicômios, a gente, com a reforma psiquiátrica, com a luta antimanicomial, eu sou fruto da luta, a gente conseguiu melhorar o cuidado, a extensão do cuidado com as pessoas com transtorno mental, mas ainda existem os manicômios sem paredes, mas os manicômios que oprimem, porque os CAPs, eles cuidam da gente, mas quando a gente, né, se emancipa, começa a ficar bem, falar bem, estar bem nos espaços, aí, como diz o usuário Eduardo Cáliga, você sente um tapa de Mona Lisa, neguinho é louquinho como está, né? Só anda nas lives, coisa e tal, quer dizer, o estigma e o preconceito, e não acreditar ainda que lugar de louco é ocupando os espaços, assim dizia meu pai Marcos Vinícius, ainda está muita luta pela frente para a gente estar juntos, como a nossa companheira Rosi falou, em coletivos que a gente fala, não é só coletivos de militância, é coletivos de família, de vizinhos, falar de saúde mental, falar de cuidado de UAD, no ônibus, no carro, no avião, onde a gente estiver. Eu acho que essa perspectiva, a gente consegue fortalecer a rede, né? E aí, o que a gente começou a fazer nessa pandemia, né? Uma usuária disse, mas, Leide, eu vou ficar fazendo o que eu estou dedicando. Minha filha, vamos mexer com a rede. A gente agora está mexendo com todo tipo de rede. Com o CRAS, com o CREA, com os CAPs. O usuário está em casa, a gente articula, a equipe está em casa e mexe com a coordenação de saúde mental. A gente se movimenta, porque o ser humano não tem sentido se o corpo dele fica parado, sem movimento, se a mente dele não se impulsiona a cuidar, entender e ajudar o outro. Tá bom? Então, eu quero fazer essa colaboração e a gente pode continuar trocando, né, até pelo tempo, e dizer que
A cada live que eu faço, a cada espaço que eu estou, eu vou me reinventando, me ressignificando e colocando isso também, né, a par do mundo, das pessoas que estão ao meu redor, expandindo esse amor, tá bom? Para mudar o mundo, o amor de todo mundo, o amor de todo mundo, para mudar o mundo, para mudar o mundo, o amor de todo mundo, o amor de todo mundo, para mudar o mundo, acolha e não puna. Obrigada. Uhul. Ai, que maravilha, Leide, que maravilha. Muito bacana. Axé, com essa Bahia saudosa. Que massa, muito grato mesmo. É acolher e não punir, né? Acolher e não punir. É o andar da hora, né? Cheguei a me assustei quando eu li assim, né? O debate ele vai ficando super interessante e a hora passa, né? Passa fácil. Eu acho que a gente pode ter um tempinho, né? Para não cansar também, já estamos aí com 1h30 de live quase, para a gente ir finalizando, respondendo talvez alguma pergunta ou outra que a gente viu por aqui, e já agradecendo mesmo a disponibilidade de vocês todos, Rafael, Rosco, que está aí vindo direto do sul, que é a parte tropical, né, do Brasil. Agradeço ao Léo Pinho, né, também que teve participado de uma outra live, também temos um limite aqui na plataforma de 6. Agradecer a Rose e Gigi, que trazem essa experiência pernambucana, né, Gigi trazendo junto com o Leide essa experiência de vida muito forte. Agradecer a Rose e Gigi, que trazem essa experiência Georgina, né, Gigi trazendo junto com o Leide essa experiência de vida muito forte. É o meu mesmo. Georgina, muito obrigado também pela sua participação aí. Né? Enfim, Ingrid, nossa operadora, que está aí no trabalho escondidinha, né? Também um agradecimento muito forte por estar possibilitando, né? Com todas as broncas que a gente tem, né? Os desafios que a gente tem da internet brasileira, que a Covid evidenciou, vamos caminhando, né? Então, por favor, minha gente, acho que a gente vai aí finalizando uma falinha mais breve para poder a gente... Né, acho que tem outras coisas para acontecer também nessa sexta-feira, dia 26, de acolher e não punir. Beleza, gente? Pode ser pela ordem, Rafael, enfim, para a gente não ficar na confusão. Rafael, depois Gigi, Pode depois ser. a Rose. Não, Georgina, Rose e Leide, né? Então, eu queria agradecer, nossa... Foi muito legal, muito potente, como a gente, como a Leide falou, né, a gente aprende muito com essas lives, com esses encontros, né, que bom que a gente está conseguindo, né, de alguma forma, com as limitações todas aí do momento, Bom que a gente está fazer isso, né, de alguma forma, com as limitações todas aí do momento, limitações eu me refiro, né, à pandemia, né, dificuldade de mobilidade, todos os... Limitações eu me refiro, né, à pandemia, dificuldade de mobilidade... Está dando um eco também para mim aqui, mas eu não vou me alongar muito, acho que minha primeira fala foi um pouco extensa, né, vocês me desculpem aí, qualquer coisa também, mas agradecer mesmo, agradecer pela oportunidade, agradecer a Arthur, sou muito fã também da Escola Livre de Redução de Danos, e tem uma pergunta ali que foi feita em relação a... São várias questões ali que foram colocadas, né, e uma delas é a saúde do trabalhador, né, como resistir à necropolítica cotidianamente, e... Não lembro mais qual era a outra questão, mas me passou aqui. Mas eu acho que eu me sinto assim, muito contemplado pela fala da Leide, que eu acho que é esses encontros, né? A possibilidade da gente poder se sentir pertencentes, né? Da Leide, que eu acho que é esses encontros, né? A possibilidade da gente poder se sentir pertencentes, né? Dos trabalhadores e dos usuários e da assistência nesse momento agora, né? Essa é uma forma
promoção de saúde dos trabalhadores e dos usuários. Tem coisa em relação à necropolítica, né? Eu acho que é a possibilidade, né, que a gente tem. Enfim, não é fácil, né? Eu acho que a política de drogas, ela tal como tal, estruturada, né? Eu acho que é uma resistência, uma luta diária aí para tentar reformular várias questões da política, né? Uma luta diária aí para tentar reformular como a gente pode se proteger, né? Questões da política. E eu acho que é sempre pela via do coletivo, né? Ouvindo, né, os colegas, pela via do coletivo, né? Acho que resgatar a solidariedade, né? É um ponto extremamente importante aí, a fraternidade, né? Algo que a gente precisa, em tempos tão duros, acho que resgatar o ódio, né, sendo colocado aí em evidência, né? Quando a gente consegue, né, algo que a gente precisa né, sendo colocado, estabelecer redes solidárias, em evidência, né? Quando a gente, acho que é super. São formas aí de resistir, né? São formas aí de operar contra toda uma lógica aí de morte que está aí colocada, de controle, de vigilância, de punição, né? Bom, gente, então agradeço muito por estar aqui, né? Um forte abraço aí para todo mundo também, e foi um prazer estar aqui nessa mesa, né? Nessa live. A gente não fala mais mesa, né? Agora é a live. Foi um prazer estar aqui. Certo? Massa, massa. Obrigado também. E aí, a Gigi caiu, a gente passa para tu, Georgina. Pode ser. Rafa, a gente não tem mais mesa nem roda, né, Rafa? Agora é só live, a tela, assim, né? Eu não aguento mais isso, gente. Bom, a gente vai se encontrar numa mesa. Eu acho que como a gente está vivendo esse momento também, né, meio turbulento de alguma forma, eu acabei de sair de Covid, eu estava com Covid, estava afastada do trabalho, estava até em dúvida se ia conseguir participar da live, então, assim, que bom, né, que eu consegui estar aqui com vocês. Eu acho que essa troca que a gente fez hoje, eu acho que o que tem de lindo, assim, eu acho que nessa conversa que a gente fez hoje, é que a gente consegue sentir, né, a experiência das pessoas que estão aqui falando, né. Eu acho que o que até vive em nós, né, isso. E para mim isso é que faz muita diferença no nosso trabalho, né, na nossa postura, e para mim isso tem tudo a ver com redução de danos, né, essa coisa da redução de danos, assim, gosto muito de pensar a redução de danos como uma ética, né, e lembro muito do Nery, né, falando disso, né, de uma ética para o cuidado. E aí eu lembrei de um usuário também que a gente acompanhava. Ele foi assassinado, ele foi brutalmente assassinado. A gente acompanhava desde adolescente, ele morreu, ele foi assassinado muito jovem. E eu lembro uma vez, na porta da secretaria, ele foi encontrar comigo. Ele já não pôde entrar na Secretaria de Saúde, eu sempre discuti que eu achava isso um absurdo, e algumas vezes eu briguei e fiz com que entrassem, mas nem sempre eu conseguia, porque eles não podiam entrar porque estavam de bermuda, né, e algumas vezes também pelo preconceito. E aí, nesse dia, não deixaram ele entrar, ele me esperou na porta da secretaria, eu desci para falar com ele, e aí um colega, que sabe que eu trabalho nessa área, né, com drogas e tudo, aí chegou e me mostrou um livro, que era aquele livro de psicologia, do Conselho de Psicologia, né, que trata da questão do cuidado, né, outros olhares, alguma coisa assim, né, sobre o cuidado às pessoas que fazem uso de drogas. E aí ele ficou curioso para ver o que era aquele livro. E aí ele me perguntou, ele não sabia ler, e eu expliquei para ele que era um livro que ensinava, né, falava de como cuidar das pessoas que faziam uso de droga, das pessoas que estavam em situação de rua. Aí ele disse, só precisa tratar bem. Eu achei aquela fala dele, assim, incrível, porque às vezes a gente, né, a gente cria uma certa complexidade, sabe? Isso que acho que a Leide, né, desculpa que eu não talvez eu confunda os nomes, acho que Leide trouxe, né, essa coisa de levar para casa, né, para tomar banho. Talvez essa foi a oferta de cuidado, né, mais potente, né, e que produziu talvez aí um efeito incrível, né? Então não precisa, né, de tantos protocolos às vezes, né, Leide? Não precisa, né, de tanta coisa, de tanta tecnologia, né? Às vezes é um chuveiro, até uma bacia se não tiver chuveiro, né? Como a gente já fez na rua em alguns momentos que a gente não tinha chuveiro, né? Então eu acho que a potência está aí, né? E eu acredito muito na força do afeto, sabe? Assim, essa coisa de, né, nesse movimento de ódio, de, sabe, de violência. Eu acho que a política proibicionista, né, a repressão, acho que ela já tem muito disso. Eu acho que a gente tem que investir, né,
nessa questão do afeto, do encontro, da conexão, do diálogo, né, de olhar para a potência, né, e fazer brilhar isso, essa coisa, né, que acho que trouxe esqueci teu nome, desculpa, da educadora social, né, da música, da poesia, né, então, assim, para mim, é por aí, eu acho que o caminho é esse, sabe, de acolher e não punir, né, então, assim, muito bom estar com vocês, tá, muito bom mesmo. E só para fechar, já que é Covid nesse momento, assim, hoje eu visitei duas meninas em situação de rua que estavam no hospital de campanha. E sabe, assim, quando eu cheguei lá, que elas olharam para mim, assim, foi incrível, dizer, que bom que você está aqui, né? E aí, quando eu olhei, assim, para a cabeceira de uma delas, ela usuária, né, de drogas e a situação de rua, a única coisa que tinha era um bicho de pelúcia que ela tinha levado, né? Não tinha material de higiene, não tinha nada, assim, sem documento, sabe? Então, eu acho que é isso, né, assim, eu acho que eu saio daqui com essa fala, assim, né, que bom que a gente possa chegar, né, que a gente possa chegar e de fato acolher, né? É isso, obrigada. Gratíssimo, gratíssimo. Vamos para tu, Rose, e a gente finaliza com o Leide. Se Gigi conseguir entrar para dar as últimas palavrinhas, um beijinho de tchau, tchau. Ai, tomara. Desde pequena eu aprendi, cuidar do outro é cuidar de mim, cuidar da outra é cuidar de mim. Cuida, acolhe, cuidar do outro faz bem. Cuida, acolhe, cuidar da outra também. Eu escutando as falas aí, escutando a companheira aí da Bahia, Leide, eu lembrei de eu digo que ele é companheiro de uma pessoa que a gente já vem fazendo cuidado há muito tempo, inclusive agora ele é daqui de Pernambuco, mas está casado, mora em São Paulo com outra companheira, né? Eles se encontraram nos 30 anos de Bauru, nós fomos lá e eles se conheceram, e é muito massa quando ele vem para cá, para Pernambuco, e ele diz assim, eu só estou aqui porque alguém me acolheu. Eu só estou aqui porque eu fui escutado. Então, assim, é tão massa escutar isso, sabe? Dentro desse cuidado que a gente muitas vezes nem se percebe do que a gente faz enquanto profissional, né? Ou a gente faz nessa correria que a gente tem. Então, assim, eu só tenho a agradecer todas essas pessoas que eu aprendo todo dia, quando eu chego para fazer esse cuidado, quando eu chego para fazer essa acolhida. Eu só tenho a agradecer a todos os profissionais que fazem o seu trabalho, que somam no cuidado. Eu só tenho a agradecer a minha família, que entende o que eu faço, porque já foram altas madrugadas, né? Altos choros. Essa semana a gente perdeu mais uma trans. Então, assim, são coisas que acontecem nesse processo nosso de cuidado e de acolhida que a gente precisa também refletir. Acho que Arturo falou aí de como quem cuida do cuidador, né? Como a gente se acolhe dentro desse processo para poder acolher esse povo todo maravilhoso, massa. Então, a gente precisa refletir sobre isso. E a gente precisa refletir dessa rede que, em alguns momentos, ela é rede, né? Então, tem seus furos. Mas a gente junto dá as mãos e soma e fortalece. E aí começa a surgir e ressignificar a acolhida, como as equipes dos consultórios de ir na rua, os projetos sociais, os movimentos culturais, os diversos movimentos, a Escola Livre de Redução de Danos, e tudo vai se somando e vai construindo essa rede para que a gente consiga, de fato, chegar, né? Chegar somando e não ditando.
e não punindo. Então, assim, eu só tenho a agradecer por esse aprendizado dessa tarde, e esse início de tarde e noite, por essa troca, e estou à disposição aí para a gente continuar construindo, né, esses diálogos, porque eu acho que é importante, né? É importante a gente somar para poder a gente se fortalecer e permanecer. Minha mãe diz assim, Dona Rosa diz assim, minha filha, e aí eu lembrei quando a companheira aí da Bahia estava falando, tem coisa que é missão, e missão é para ser cumprida. Então, assim, eu tenho a maior satisfação do que eu faço, dos companheiros e companheiras que eu trabalho, dos companheiros e companheiras que eu somo, e aí eu acho que agora tem mais gente chegando, né, para somar, que eu já tinha visto, já tinha escutado em alguns momentos, mas não conhecia, então aí eu me coloco à disposição para a gente trocar figurinhas, e me coloco à disposição para a gente discutir também sobre essa questão, que é uma coisa que tem me incomodado muito no trabalho, que é essa questão das mães que vão para as maternidades e, na grande maioria, saem sem seus filhos, eles são entregues à adoção, e o que é feito dessas mães, porque a gente esquece muitas vezes, né, e aí eu lembrei de algumas escutas que nós já fizemos, que elas só são cuidadas quando estão grávidas, porque todo mundo acolhe, todo mundo cuida, porque elas estão grávidas. E aí, muita gente questiona, porque elas ficam grávidas muitas vezes, mas é o único momento que elas têm cuidado. Mas tirou o bebê da barriga, acabou. Acabou o cuidado. E aí a gente precisa refletir dentro desse processo de intersetorialidade, que cuidado é esse mesmo que a gente quer para essas mães e para esses filhos. Porque quando chegar num determinado de cuidado, anular uma e cuidar do outro, anular um e cuidar do outro. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Só tenho a agradecer mesmo, mesmo, mesmo. E me coloco à disposição aí para a gente continuar e permanecer na luta e na resistência. Acolha e não puna. Massa, estamos juntas, né? Eu acho que todo esse movimento que houve contra a redução de danos, né, essa tentativa de modificar a política, ela nos une, né, ela levanta também, traz os conceitos à tona, traz as práticas à tona e nos fortalece, né? Leide, tuas palavras. Só agradecer também, gratidão, né, todas as nossas trocas de saberes, me fortalece a cada vez que eu levanto, né, Oxalá quem guia o dia de hoje, todos nós, hoje, sexta-feira, que a gente continue com a nossa força. Axé. A gente levantar triste, a gente lembre, poxa, eu admiro tanto o Leide e tantos outros usuários, mas nós somos fruto do amor, do trabalho de vocês, dos profissionais, né? E os profissionais que eles cuidem-se com os usuários, se unam, criem assembleias, associações, troca de afetos catalisadores, e se coloquem e pensem na possibilidade do que aconteceu comigo, que eu sou profissional e usuária, né? Então, se coloquem na possibilidade de como eu quero ser cuidada, né? Se a gente cuida do outro, a gente não vai dar um copo de café frio se a gente não toma café frio. Então, a gente tem que cuidar do outro como a gente cuida da gente, né? Então, é isso. Muito obrigada. Um cheiro em Leopinho, saudade dele. Muito tempo que não vejo. Um abraço em todos. Desde o dia em que eu nasci, eu aprendi algo assim. Cuidar do outro é cuidar de mim. Cuidar do outro é cuidar de mim. Escuta, escuta, o outro, a outra já vem. Escuta, acolhe, cuidar do outro faz bem. Escuta, o outro, a outra já vem. Escuta, acolhe, cuidar do outro faz bem. Cuidar do outro faz bem. Cuidar do outro faz bem.
Um cheiro baiano para todo mundo. Quando quiser vir para Baiano, para todo mundo. Eita, saudade. Próximo encontro vai ser ao vivo, Bahia. na Bahia. Pode vir, viu? Minha casa para todo mundo. Na casa da Acho que é isso, hein? Muito obrigada. Eu acho que Arthur caiu de novo, né? Parece. Eu sugiro, então, a gente fechar com a poesia ou com a música, então. Já. Eu não sei se ele vai aceitar. Será? Deixa eu tentar dar um oi aqui para ele. Gigi também não está conseguindo não entrar, não. Ela falou. Bom, acho que a gente pode ir cantando. Eu adorei. Cadê a Leide? Leide caiu também? Leide, não caia, Leide. Ai, que onde pena. está? É Rose, né? Você vai, Rose, então puxa aí. Peraí, deixa eu Poxa, achar. que pena. Vai fazer coisa. Oi? Oi. Arturo avisou que realmente a internet dele caiu, e aí ele pediu que se a Ingrid tivesse, podia ir finalizando, ou a gente mesmo, eu acredito que a Ingrid não tá, né? A gente pode finalizar, a gente podia finalizar com música, por mim. O que você acha, Rafa? Eu acho ótimo, eu só não sou bom cantor. Eu queria cantar outra, uma de Gil. Pode ser? Tá, vamos lá? claro. Eu acho que todo mundo conhece. Ajuda o Rafa. Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. O ruim é que os ritmos da internet ruim já tá cada um num tempo diferente. Culpa da internet. Desde pequeno eu aprendi. Cuidar do outro é cuidar de mim. Cuida, acolhe. Cuidar do outro faz bem. Educação popular. Acolhe. Cuidar da outra também. Beijo para vocês e muito obrigada. Beijo, tá? Beijo. Muita força, muito brilho aí na luta, tá? Rafa, bom te ver também, Rafa. Georgina, também, bom te rever. Bem aquecido aí, aqui tá quente. Esperando os próximos encontros aí. Sim. Também, sim. Rose. Que cheguem logo. Rose, bom te conhecer, te ouvir, tá? Um cheirão para vocês. Tchau, cheiro grande. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigada, né? Quem estava participando até agora. Escola Livre de Absolutamente, obrigada mesmo. Continue acompanhando as lives e os movimentos da escola. Abraço.